Neville Goddard. Todos os efeitos naturais. Todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Uma causa natural só parece. É uma ilusão da perecível da própria colheita. E negamos que tenhamos algo a ver com esses efeitos naturais. Não nos lembramos. Há um momento em cada dia, disse Blake, que Satanás não pode encontrar, nem seus demônios do relógio podem encontrá-lo. Mas o trabalhador encontra esse momento e ele se multiplica. Ele quer dizer simplesmente dúvida. A dúvida não pode encontrá-lo. Eu desejo um certo estado nesse mundo. A razão me diz que é difícil. Eu poderia perceber isso. Essa é a voz de Satanás, falando com a própria imaginação humana. Maravilhosa. Isso é Deus. Então os protagonistas são Deus e essa dúvida. Sim, deixe-me compartilhar com você o que me foi passado na semana passada. O seu barbeiro era o homem baixo, no totem, quando o viu pela primeira vez. Havia 4 na loja. Bem, ele foi o 4º homem. Se você conhece, sempre tem a primeira cadeira. Então, se for um dia com pouco movimento, segue o segundo. Ele não compartilha. Se 3 clientes entrarem, eles vão para cadeiras diferentes. Bem, 4 cadeiras. A 4ª espera por seu cliente. É assim. Bem, um dia esse meu amigo sentou-se em sua cadeira e gostou da forma como cortava o cabelo. E deduziu pelo que disse que gostava de cortar o cabelo. Ele tinha orgulho de sua profissão de barbeiro. Orgulho disso. Não dando desculpas como tantos barbeiros fazem. Ele tinha orgulho de ser barbeiro. E queria ser o melhor barbeiro e vencer todas as competições. Então, tendo ouvido esse homem expressar seu desejo, o meu amigo imaginou que ele era o máximo. Bem, em pouco tempo, ele comprou a barbearia. E depois dispensou o chefe e reorganizou sua equipe. E a partir daí começou a seguir para o topo. Bem, 3 semanas atrás, enquanto estava sentado em sua cadeira, que agora é dele, o que era chefe do barbeiro, agora é seu barbeiro. Porque ele era o homem que estava embaixo, mas agora é o homem superior. Ele disse, de uma forma muito emocionante, que ia haver um concurso a ser realizado em São Francisco. E ele gostaria de entrar nesse concurso de penteado e corte de cabelo. Pois bem, disse meu amigo quando descobriu que ele queria muito, e ninguém entra num concurso a não ser que queira ganhar, ele viu na parede o troféu que seria dele, e ouviu ele contar como ganhou. Bom, havia 4 homens na loja. Um estava comprometido naquele final de semana, e no fim de semana passado, ele levou 2 com ele. Foram apenas 9 troféus entregues no estado, nessa competição. E a lojinha, que tinha 4 barbeiros, ganhou 4. O chefe barbeiro ganhou o primeiro prêmio e um segundo prêmio. E seus 2 homens, que o acompanharam, ganharam um segundo prêmio. Então eles voltaram de São Francisco levando 4 prêmios de 9. E aí ele me disse, você sempre disse da plataforma, eu lhe direi antes que aconteça, que quando acontecer, você pode acreditar. Bem, agora eu vou contar a você, Neville, antes que aconteça. Ele me disse, vai haver uma competição no sul da Califórnia, e eu vi o troféu dele como o primeiro naquela parede. E assim, antes que aconteça, direi a vocês que quando acontecer, vocês saberão que eu estou colocando isso em prática. Eu sei que ele vive disso. Depois vai haver outro concurso, disse ele, em Miami. E é preciso vencer em Miami para ser elegível para um concurso que vai ser realizado em Bruxelas, que vai ser internacional. Estou colocando-o lá em Bruxelas, como o primeiro entre todos os competidores. Bem, eu sei que ele vai ganhar, pois todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Uma causa natural só parece, é uma ilusão da perecível memória vegetal do homem. Ele não se lembra. Bem, agora ele vai se lembrar do que fez. Eu tenho um registro dele em casa com a sua carta. E ele me disse nessa carta, eu tive um sonho. Repeti o sonho. E depois tive um terceiro sonho, tudo na mesma noite.
O primeiro e o segundo foram simplesmente o mesmo sonho repetido. Não trago os detalhes, disse ele, mas era sobre o seu aniversário. Ele não consegue se lembrar de todas as coisas que aconteceram. E ele diz, eu só sei, estava um homem com a túnica branca, com um livro na mão, aberto no meio, com bordas douradas. E ele tinha uma pena na mão, ou poderia ser uma foice. Ele parecia quase o conceito de pai tempo de um cartunista. E ele insistiu que meu aniversário era um certo dia, e eu fui igualmente enérgico em afirmar que não era, porque eu sabia que meu aniversário era 19 de setembro de 27. E ele insistia apesar dos meus protestos, apontando todas as coisas no livro. E aí eu acordei. Apesar de sua insistência e do meu protesto, pois eu sabia o meu aniversário, pelo menos era o meu aniversário físico. Vou chamar sua atenção para o Salmo 87. E o Senhor registra como registra os povos. E ele disse que esse nasceu lá. É tudo sobre o nascimento. Há apenas 7 versículos nele. É um salmo pequeno, curto. Mas esse é o nascimento, e não um nascimento físico. É um nascimento espiritual. E diz, esse nasceu ali. Eu posso dizer a ele que você fez um trabalho perfeito, como eu sabia que faria ao desafiar o anjo do Senhor, o registrador. Pois pecar pelo silêncio, quando deveríamos protestar, torna todos nós covardes. E nenhum covarde pode ser usado em seu estábulo de garanhões. Posso dizer pela maneira como você redigiu sua carta, que você nasceu, mas a memória vegetal moribunda não o trouxe de volta, não nasceu do alto. Você teve outras experiências que implicariam um pressentimento, mas a partir dessa carta, eu diria que você foi, e a memória não o trouxe de volta. Estou convencido disso por sua carta, pois está tudo no passado. Não está presente e certamente não é futuro da maneira como você redigiu a carta, pois você sabe da data de nascimento que é física. Você disse, 19 de setembro de 27, e ele negou que fosse o dia do seu nascimento. Negar que foi o dia do seu nascimento implica que você nasceu no mundo espiritual, porque ele representa não o mundo físico, mas o mundo espiritual. Então eu falaria sobre você. Você nasceu de cima. Então pegue esses momentos, cada momento no tempo, pois é um momento especial, um momento precioso, um momento que você pode realmente usá-lo para plantar o que desejar plantar nesse mundo. E lembrando desse momento, bom, então isso tem que sair, pois todo efeito natural tem uma causa espiritual. Essa causa espiritual é aquele momento em que você ousa assumir que é o homem ou a mulher que gostaria de ser, ou aquele outro homem, no caso dele, o barbeiro, por exemplo, que é o máximo que desejava ser. Então você pode fazer não só por você, fazer por outro, ou fazer por muitos, como ele fez. E esses são momentos preciosos nesse nosso mundo maravilhoso. Mas nossa memória se apaga e não lembramos. Assim, quando a coisa toda surge em nosso mundo, não a relacionamos com a nossa própria colheita. Não nos lembramos de quando fizemos. Mas nada poderia acontecer em meu mundo que viesse por acaso. Não poderia. Todas as coisas vêm porque eu as plantei, intencional ou involuntariamente. Ou fiz sabendo o que estou fazendo, ou fiz sem saber porque estava perdido em algum estado emocional e senti intensamente sobre um estado. Pode ter sido um estado adorável ou desagradável, mas a semente foi plantada e eu a colherei. E a coisa toda virá ao meu mundo, quer eu reconheça a minha colheita ou não. Então, se eu sei que essa é a lei da vida, cabe inteiramente a mim agora selecionar e plantar apenas o que eu quero colher no meu mundo. Portanto, todos nesse mundo estão aqui com um propósito. E o propósito é cumprir as Escrituras. Não tem outro propósito. E o cumprimento das Escrituras me tira desse mundo, onde devo permanecer até que eu desperte. Bem, eu não posso despertar até cumprir as Escrituras, pois as Escrituras são o plano. Agora, outra senhora me escreveu, e ela disse, eu me encontrei nessa gloriosa mansão, muito, muito alta. E eles tinham os jardins mais bonitos e perfeitamente mantidos que eu já vi. E um homem e uma mulher saíram de um carro branco,
e alguém me disse: me dê 2 nomes e são nomes de 2 parentes meus. Mas eu sabia que era você quem tinha partido, e também sabia que você voltaria. Agora, não tenho nenhuma lembrança do que aconteceu entre saber que foi você que partiu e que voltaria. Mas acordei dizendo: agora sei que eu experimentei o que Neville disse que eu passaria. Então minha garganta estava seca, como se estivesse em chamas. E fui tomar um bom gole de água gelada. Voltei para a cama e tive um sonho. Estou eu, em uma loja de departamentos, com todas essas bíblias para noivas, bíblias distribuídas em casamentos. Estranhamente, todas as noivas estavam vestidas com vestidos brancos de noiva, e a loja de departamentos abastecia os noivos. Todos eles estavam se casando por procuração, e a loja forneceu a todos os noivos que eles pudessem tirar uma foto de casamento. Aí eu virei para uma e, falando com ela, ela disse que vai para Paris. Então eu disse a ela: vou me casar no mês que vem. Bem, essa visão que você teve, minha querida, é uma bela visão. Porque é-lhe dito nas Escrituras, livro de Isaías: seu Criador é seu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. De modo que o que você viu é o símbolo perfeito do que a profundidade do nosso próprio ser revelou a você. Que você terá união com o Senhor, e a união com o Senhor significa que aquilo que está em você, como se fosse um ovo, vai ser fertilizado. Então ele entrará em erupção dentro de você. E tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo vai se desenrolar dentro de você. E você passará a ser ele. E posso dizer que você teve a visão perfeita. Conforme nos conta o livro de Gênesis, quando Jacó trouxe o rebanho para o campo, o poço foi tapado com uma pedra. E ele rolou a pedra e deu água ao seu rebanho, e colocou a pedra de volta. Ele não transformou em vinho, mas retirou água. Mas uma pedra estava cobrindo e escondendo a visão da água. A história é contada ao homem. Por quê? Essa história é contada ao homem porque é uma parábola. Tudo é uma parábola, uma alegoria. Se você pega e toma como factual, e não como realmente é, a parábola mais maravilhosa do mundo, bem, então você nunca vai usar sua imaginação para extrair dessa pedra a água. Então você não vai alimentar o seu rebanho. Mas se você realmente puder obter de qualquer história nas Escrituras o seu significado psicológico e contá-lo ao mundo, como quando Isaac traz seu filho, e Isaac é cego, não pode ver. Ele tem 2 filhos, um se chama Esaú e o outro Jacó. E Jacó se cobre com as peles de uma cabra, para dar a si mesmo a sensação de pelos. Pois o primeiro era Esaú, e Esaú era todo peludo. E assim, quando Jacó enganou seu pai, fazendo-o acreditar que ele era Esaú, Isaac lhe deu a bênção. E aí você pega a história. E quando eu estou aqui agora, a razão me diz que não estou onde gostaria de estar. Que não sou o homem que realmente desejo ser. Então eu excluo o que a razão está sugerindo. Nego tudo o que a razão dita. Fecho os olhos para os fatos da vida, para as coisas óbvias. E me visto mentalmente com tudo o que eu gostaria de ser. Imagino que as pessoas me vejam como me veriam se eu fosse o homem que quero ser. Imagino que eu estou realmente onde estaria se fosse isso. E que estou realmente fazendo todas as coisas que faria normal e naturalmente, se o que eu estou supondo fosse realmente verdade, se fosse um fato. Quando eu faço isso, eu estou me vestindo com aquelas vestes exteriores da naturalidade dos fatos. Agora, quando eu abro os olhos para os fatos da vida, ela nega tudo o que eu fiz. Mas eu me lembro do que eu fiz. Eu peguei aquele momento precioso, pois há aquele momento em cada dia que a dúvida não consegue encontrar, e seus companheiros não podem encontrá-lo. Mas o trabalhador encontra esse momento, e ele torna-se o trabalhador. Você encontra esse momento e se veste com todas as coisas adoráveis que deseja ser nesse mundo. E tendo feito isso, pode quebrar o feitiço. Abra seus olhos sobre os fatos do mundo, e os fatos negarão tudo o que você fez. Mas é dito nas Escrituras que Isaac, tendo feito isso,
tendo dado a bênção naquele momento, ele não poderia retirá-la. Ele não pode retirá-la. E assim, quando Esaú vem ao mundo e diz a seu pai: "Mas você foi enganado antes de tudo. Ele tirou de mim o meu direito de progenitura. Agora, ele está tirando de mim minha bênção." Ele é nomeado corretamente. Você o chamou de Jacó, que significa ele suplanta. Ele é um suplantador. Mas o pai Isaque disse: mesmo que ele tenha vindo por engano e me enganado, fazendo-me acreditar que ele era Esaú, eu dei a ele a sua bênção. Não posso retirá-la. Portanto, esse momento não pode ser chamado de volta. Está a caminho e vai para onde? A realização de si mesmo. E quando aparecer nesse mundo, a rapidez é apenas o surgimento dessa continuidade oculta. Então foi se movendo, invisível para o mundo, e de repente rompe no mundo. Mas tendo lembrado o que eu fiz, eu posso relacionar a causa espiritual, a coisa que eu fiz, invisível para os outros, a coisa que está sendo vista agora. Portanto, essa noite você testa nesse nível, desce a esse nível e tenta. Há um momento em cada dia, não apenas um momento, cada momento do tempo. É um momento se você tiver um desejo. Você poderia realmente isolar aquele momento e vestir-se com o sentimento do desejo realizado, qualquer que seja esse desejo, até que você realmente sinta todos os tons da realidade, todas as coisas que você normalmente sentiria se fosse verdade. Agora não se esqueça desse momento. Esse momento é produtivo e em seu devido tempo, esse momento vai aparecer. Vai se vestir de um fato objetivo. Se for necessário todo o vasto mundo para ajudar no seu nascimento, se for preciso um exército de homens para fazer acontecer, isso não importa. Você não tem que guiá-lo. Tudo o que precisa fazer é simplesmente fazê-lo. Deixe-o sozinho, como você colocaria uma semente no solo, confiante, sabendo o que fez, e não ficaria surpreso quando aquilo acontecer no seu mundo. Então você quer ser um homem rico. Tudo bem, assuma que você é um homem rico. Não que tenha qualquer propósito nesse mundo além do que você desejou. Porque o rico e o pobre são o mesmo ser. O estado pobre e o estado rico são apenas estados. O homem que ocupa o estado pobre é um indivíduo que nunca deixa de ser esse chamado pobre. Mas ele não difere do homem que cai no estado de riqueza. Para o homem no estado de riqueza, ele não é melhor. Ele tem dinheiro, muito dinheiro. Se for uma pessoa fabulosamente rica. Mas isso não coloca no sentido espiritual, além do homem que é pobre. Mas o homem que é pobre não sabe que pode sair do estado de pobreza. Todos esses são estados infinitos, e o homem cai cegamente em estados. Se ele sabe que são apenas estados e não gosta do estado em que ele se encontra, ele vai sair desse estado, plantando agora um desses momentos, esses momentos celestiais, assumindo que agora estou seguro. Segurança é um termo relativo. Pode ser que alguém se sinta bem, inseguro, com a renda de 100 mil por ano. Tenho certeza que se você pegar qualquer um dos homens fabulosamente ricos do nosso mundo e disser: sua renda a partir de agora vai ser de apenas 100 mil por ano, eles teriam que vender na mesma hora seus iates, casas, todas essas coisas. Iam desistir de ser sócios de certos clubes, porque não iam poder pagar seus funcionários. Se eles tivessem um complemento completo de empregados em muitas casas. E a pessoa média, se você dissesse: você tem 100 mil, ela ia se sentir rica. Portanto, riqueza é um termo relativo. Não tem nada a ver com o crescimento espiritual de um ser humano, nenhum. Porque todos esses são estados. E então, se eu de repente não gosto da pobreza, então eu não entro nesse estado. Eu, por outro lado, não desejo riquezas fabulosas, porque não desejo a responsabilidade dessas riquezas. Não consigo ver como alguém que é fabulosamente rico tem tempo para pensar em assuntos espirituais. Ele está tão preocupado com sua riqueza, seu portfólio, e ele cuida disso de manhã, de meio-dia, à noite. E a primeira coisa que ele faz de manhã, quando pega o jornal,
é abrir numa determinada sessão. E ele lê, como algumas senhoras se voltam para a sessão social e leem aquilo como se de fato importasse. Mas eles fazem isso. Portanto, saiba, todas as coisas são espirituais. E por espiritual eu quero dizer imaginal, pois o homem é toda imaginação, e Deus é homem. Existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Deus. E Deus é a única fonte, não há outra fonte. Então você vai para casa e viva isso. Como lhe é dito no livro de Timóteo, não beba mais água, mas use um pouco de vinho, por causa do seu estômago e de suas enfermidades. Então é bom saber o que fazer, mas nós somos o poder operante e, portanto, devemos fazê-lo. Não apenas saber o que fazer, mas devemos fazê-lo. Então, quando eu faço isso, paro de beber a água e bebo vinho, porque no minuto em que começo a aplicar isso, eu estou usando vinho. Mas se eu sei o que fazer e não faço, bem, eu só tenho água e não a transformo em vinho. Então deixe todos aqui. Coloquem isso em prática diariamente. E posso dizer-lhes que não pode falhar com vocês. Agora vamos entrar no silêncio.